Imagine acordar todos os dias, carregar o peso da responsabilidade nas costas, sair cedo, voltar tarde, trabalhar, se esforçar, se doar, e, mesmo assim, ver o dinheiro escorrer pelas mãos como areia. E, quando olha para o lado, só enxerga contas acumuladas, dívidas impagáveis, boletos vencendo, e aquele sentimento sufocante de impotência, de fracasso, de desespero. Quantas vezes você já se pegou olhando pro teto, na madrugada, perguntando para Deus: Senhor, por que parece que nada dá certo para mim? Porque tudo na minha vida financeira está travado. Se você já sentiu isso, saiba, você não está sozinho. Isso não é coincidência, isso não é azar, existe sim uma guerra espiritual acontecendo sobre sua vida, e muitos não percebem que há bloqueios no mundo espiritual que impedem suas finanças de prosperar. Mas existe uma chave que a maioria nunca usa, e ela está escondida, nas palavras do Salmo 67. E para te mostrar como isso é real, eu preciso te contar uma história que talvez seja muito parecida com a sua. O nome dele era Jonas. Um homem simples, humilde, pai de 2 filhos, casado há 10 anos. Jonas trabalhava como motorista de aplicativo. Acordava antes do sol nascer, e só voltava para casa quando as ruas já estavam vazias, frias, escuras, carregando não só passageiros, mas também o peso do medo, da angústia e da incerteza sobre o que seria do dia seguinte. Por mais que se esforçasse, as contas nunca fechavam. Sempre aparecia uma despesa nova, o cartão de crédito estourado, os juros crescendo, e aquela sensação terrível de estar correndo dentro de uma esteira, onde você se esforça, se cansa, se desgasta, mas não sai do lugar. E, aos poucos, a alegria foi embora, o sorriso sumiu, a esperança se apagou. Jonas não entendia, fazia de tudo, aceitava toda a corrida, vendia água no carro, fazia bicos, mas parecia que existia uma barreira invisível, algo que não deixava as portas se abrirem. E sabe o que é pior? Ele começou a acreditar que Deus havia se esquecido dele. Até que, numa madrugada, depois de um dia inteiro sem praticamente nenhuma corrida, e de ouvir um cliente humilhá-lo dizendo que nem para motorista ele servia, Jonas não aguentou mais. Parou o carro num canto escuro, desligou tudo, abaixou a cabeça no volante, e começou a chorar. Mas não era um choro comum, era aquele choro que vem da alma, quando você não tem mais palavras, só soluços, só lágrimas, só dor. E foi ali, naquele momento de quebrantamento absoluto, que, pela primeira vez em muito tempo, Jonas orou de verdade. Não foi uma oração bonita, nem religiosa, foi um clamor rasgado, uma súplica desesperada. Deus, se o Senhor me vê, se o Senhor ainda olha por mim, me dá um sinal, me mostra uma saída, eu não aguento mais viver assim. Naquele exato momento, algo estranho aconteceu. O rádio do carro, que estava desligado, ligou sozinho. E, no meio da estática, uma voz começou a falar: Se você está me ouvindo, saiba que Deus te trouxe aqui hoje, não é por acaso. O Salmo 67 é a chave que vai destravar sua vida financeira. Jonas, tremendo, pegou o celular, abriu a Bíblia e começou a ler, entre lágrimas. Tenha Deus misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que sejam conhecidas na terra os teus caminhos, e, entre todas as nações, a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Alegre-se e exultem as nações, pois julgas os povos com equidade e guias as nações sobre a terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todos os confins da terra o temerão. Quando Jonas terminou de ler, algo mudou. Ele percebeu que até aquele dia, todas as orações dele eram apenas por dinheiro. Ele pedia socorro financeiro, pedia saída, pedia alívio. Mas, naquele momento, ele entendeu que o que realmente faltava era a bênção de Deus sobre ele. Jonas, então, mudou sua oração, deixou de pedir dinheiro e começou a pedir presença, luz, direção. Ele clamou: Senhor, resplandece o teu rosto sobre mim. Se o Senhor estiver comigo, eu sei que tudo vai começar a mudar, não pela força das minhas mãos, mas pela tua misericórdia. E, como se o céu tivesse se aberto, as coisas começaram a acontecer. Naquela mesma semana, uma cliente que ele levou numa corrida, indicou Jonas para uma empresa que estava precisando de um motorista particular. O salário era mais do que ele fazia no mês todo, com benefícios e estabilidade. Não parou por aí. No outro dia, recebeu uma ligação do banco. Informaram que uma dívida antiga, que já estava praticamente perdida, havia sido renegociada, e 70% do valor foi perdoado por um erro no sistema. Isso parecia impossível, mas aconteceu.
As corridas começaram a fluir, os clientes passaram a ser mais generosos, até mesmo uma gorjeta de R$ 500, que parecia surreal, ele recebeu de um passageiro que nem conhecia, mas que disse sentir no coração que precisava abençoá-lo. A esposa, que estava desempregada há meses, recebeu uma proposta para trabalhar na escola onde os filhos estudavam, com desconto total na mensalidade das crianças. E, pela primeira vez em muitos anos, Jonas pôde respirar, pagar as contas e, mais do que isso, sentiu paz. E foi aí que ele entendeu: a verdadeira prosperidade começa quando Deus resplandece o seu rosto sobre nós. A bênção não é só dinheiro. A bênção é favor. É portas que se abrem. É proteção. É paz no meio da luta. É provisão que vem de onde você nem imagina. O Salmo 67 não é uma mágica. Não é uma fórmula. É uma declaração espiritual, um convite, para que Deus ilumine sua vida, sua casa, seus negócios, e, quando isso acontece, a própria palavra diz: então a terra dará o seu fruto. Isso significa que as coisas começam a fluir, negócios destravados, contratos fechando, portas se abrindo, e aquilo que parecia impossível, começa a acontecer. Talvez, enquanto você me ouve agora, sua alma esteja chorando. Talvez você esteja como Jonas, cansado, sobrecarregado, achando que Deus não te vê. Mas eu te digo, se você chegou até aqui, é porque Deus te vê, sim. E hoje, Ele te entrega essa chave espiritual. Se você crer, se você se posicionar e fizer essa oração comigo, algo no mundo espiritual vai começar a mudar. Então, feche seus olhos agora e ore junto comigo. Senhor meu Deus, tenha misericórdia de mim, assim como está escrito no Salmo 67. Resplandeça o teu rosto sobre minha vida, minha casa, minhas finanças. Quebra, Senhor, todo bloqueio, toda maldição, toda cadeia financeira. Eu não peço apenas dinheiro, eu peço a tua presença, a tua bênção, porque quando o Senhor me abençoa, a própria terra começa a produzir a meu favor. As portas se abrem, as oportunidades aparecem, e o impossível acontece. Eu entrego minha vida, minhas lutas, minhas finanças nas tuas mãos, e declaro que de hoje em diante, a bênção do Senhor está sobre mim. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, é porque o Espírito Santo está te chamando para um novo tempo. Escreve aqui nos comentários: Senhor, resplandece teu rosto sobre mim. Compartilhe essa palavra com alguém que você ama, que precisa ouvir isso hoje. E se inscreve nesse canal, mas só se você está pronto para viver uma transformação espiritual real. Porque hoje, Deus começa algo novo na sua vida, e nada, absolutamente nada, será como antes.